Gravando. Tá bom. Então, hoje é dia 17 de março de 2021. Nós estamos aqui em quarentena dentro de casa por conta da pandemia do Covid-19, né? Puxa vida, hein? Desde 2019. Não, 2020, né? Começou em março do ano passado e a gente já está um ano em quarentena. Não é pouco, hein? Quem diria que iria virar Covid 21? É verdade. E tomara que não 22. Ô, Otávio, Vamos lá. Otávio, é o seguinte, nós fizemos a última conversa falando da primeira expedição experimental multimídia, que foi o Viagem ao Centro da Terra no túnel sobre o Rio Pinheiros, em Exatamente. 1992. 3 anos Exatamente. depois, nós inauguramos e estreamos a segunda expedição experimental multimídia, chamada A Grande Viagem de Merlin, que estreou em junho de 1995 e terminou em outubro de 1995, né? A viagem ao centro da Terra terminou em março de 93 e você veja, 2 anos depois a gente já estreou o Merlin. E foram 2 anos ininterruptos de trabalho para conseguir montar o Emendados. Merlin. Para montar o Exatamente. Merlin, e o Merlin foi muito trabalhoso, né? Você lembra que no Viagem da Terra a gente partiu do túnel, eu estava lendo o livro Viagem da Terra, a gente fez os nossos brainstorms e a gente chegou à conclusão de que o túnel, que na ocasião estava abandonado, era um espaço maravilhoso para a gente fazer as coisas, uma sucata urbana, e a gente foi em busca. Exatamente. A gente foi atrás dele e conseguimos emprestado da prefeitura e fizemos espetáculo lá. O Merlin já foi diferente, porque a gente não tinha nenhum espaço. Não tinha nenhum Ele espaço. foi totalmente diferente, no sentido de que ele, não só o know-how de um túnel não serviu, porque a gente não usou um túnel, o tipo de know-how de trabalhar dentro de um espaço contínuo também não teve, ou seja, as experiências que a gente teve na expedição, elas não puderam ser transferidas, falar assim, bom, agora vamos fazer um outro espetáculo no mesmo molde. Não, ela foi totalmente diferente, tanto em espaço, como em logística, como em muita coisa. Em tudo. Eu não diria em tudo, mas em muita coisa. De novo, o ponto de partida da segunda expedição experimental multimídia foi um livro, que logo que acabou o Viagem da Terra, eu estava também buscando insumos para a gente fazer um outro espetáculo, e não tinha a menor ideia do que seria, né? Você procurando um lado, de outro. E daí eu achei, meio que por acaso, esse livro muito interessante, que era a história do Mago Merlin, né? Que era um livro foi escrito em 1803. Em 1803 e 1804, por Dorothea e Friedrich Schlegel. Eles escreveram a história do Mago Merlin. E era muito interessante, contava aspectos do Merlin que eu desconhecia, né? Você também. E ele discutia um assunto que na época era interessante, que era a relação do masculino e feminino não era isso? Que isso a gente... Nesses anos, que foram esses 2 anos, essa época, eu me lembro que o conceito de masculino e feminino era uma coisa muito importante para mim também, não só para você. E de repente eu fazia algumas instalações, eu fazia trabalhos que em artes plásticas que estavam ligados a esse conceito de masculino e feminino, de o que é o masculino e feminino. Tinha a ver, inclusive, com coisas da vida pessoal também, né? Que eu estava Claro. interessado em entender como é que funciona isso. Então, para mim, o foco do Merlin não foi a história, sei lá, eu imaginei que seria parecido com o Viagem ao Centro da Terra, mas não foi assim. Ficamos muito perto do Merlin,
de verdade, da história dele. Ao É, contrário da Viagem ao Centro da Terra, que não ficamos perto da história nem um pouco. Então, essa hora, esse momento, né, era um momento em que eu estava com a cabeça cheia de coisas ligadas à relação masculino-feminino. eu acho que eu também acho, não, eu também estava com Sim, essa coisa na cabeça. E, mas de novo, o Merlin é uma história ancestral, é muito antiga, né? É uma mitologia celta. Tem todo, ele é ligado ao rei Arthur e toda a Excalibur, aquelas brumas de Avalon, essas coisas, né? Que é muito ligado à mitologia celta, que a propósito era um matriarcado. Parece que a sociedade celta, tal, é, era matriarcado, que é muito interessante. Então, eh, bom, enfim, a gente adotou esse livro e a gente gostou da história e a gente foi em busca. Basicamente, a história do Merlin, assim, ele é filho de uma mulher super devota e recatada, né? Bem inocente e tal, como na época lá, sei lá, diria que é uma pessoa piedosa. é piedosa, pura e tal. E daí ela é seduzida pelo diabo. E ela não queria ser seduzida, ela resistiu porque ela era uma pessoa muito piedosa, muito religiosa, etc. Mas ela não resistiu à sedução do demônio, e daí ela engravidou do demônio e ficou se penitenciando, mas daí Deus perdoou ela, falou: "Poxa, a culpa não é sua", e tal. É uma mitologia, é um sincretismo medieval, uma mistura de mitologia celta com cristandade, é uma coisa, é um bem misturado. Esse livrinho expressa bem isso. Então, ela foi perdoada por Deus, e daí nasceu Merlin, que era o filho do Deus e do diabo, de certa forma. Então, ele tinha os poderes divinos de Deus e os poderes eh, terríveis do diabo, vamos dizer assim. Então, ele era um homem muito poderoso. Ele via o futuro, como é que era? Ele via o futuro por obra de Deus, ou via o passado por obra de Deus e o futuro por obra do demônio. Tinha um papo assim na história. Eu Pelo não menos lembro estava no bem. livro, Mas é um livro muito interessante porque ele é sincrético, ele é misturado, né? Toda a mitologia cristã com a mitologia celta e tal. Então, Tinham várias versões, tinham várias versões do Merlin, vários, da vários. história do Merlin. Esse daí foi uma que você se fixou, ao você pegar esse livro, você falou assim, eu vou seguir esta. Que Exatamente, tinha, que era o livro. ela era misturada com o Merlin é um mito de 400 anos, ele tinha quase 400 anos, ele se É, mistura com várias histórias, né? Como você falou, Brumas de Avalon, blá, blá. Tem é. vários modos de contar essa história. E- A gente seguiu desse livro. então, exatamente, pegou esse livro, que é de 1803, que é antigo o suficiente, e eu até fiz uma pesquisa com os Merlins históricos, que ele parece que era um druida, que druida é o sacerdote celta, né? Irlandês, celta. E tinha na Normandia, tinha um famoso histórico, daí tinha outro lá na Saxônia. Enfim, essa coisa. Então ele tinha uma referência histórica num cara que existiu, um ou dois que existiram. Mas isso não importa. A gente pegou o livro, adotou o livro. Então, eu falei de que ele era filho do Deus já, porque ele tinha, então, uma parte demoníaca, uma parte divina, e isso foi refletido no espetáculo e no espaço nos espaços que a gente procurou para montar a história, né? E ele era o homem mais poderoso do mundo, mas ele se apaixonou pela Niniane, e que era uma menina, uma mulher poderosa, né? E ela não tinha o feitiço dele, mas ele falou assim: "Eu quero que você me ensine tudo que você sabe". E daí ele falou: "Poxa, mas se eu te ensinar tudo que eu sei, você vai usar o feitiço para me aprisionar". Ela disse: "Eu vou". Ele Qual é o disse: feitiço que aprisiona um homem eternamente a uma mulher? Alguma coisa assim. E Ela daí, fala isso para ele. então, daí Quer dizer, na ele, peça. eu vou usar, eu vou te ensinar, você vai usar isso contra mim? Ela falou, vou. E daí, dito e feito, isso é o livro, né? O Jung refere-se também ao Merlin. E daí ela enfeitiça o Merlin é trancado dentro de uma rocha de cristal ou dentro de uma lagoa, e ele fez um truque contra ela mesma, porque se ela fosse embora,
ele morreria. Então ela também teve que ficar presa eternamente Eternamente presa. às margens do lago para alimentar e cuidar dele, porque ela podia entrar e sair, ele não podia sair. E É, daí, lá pelas tantas, ele dá um grito, que é o grito do Merlin, que é uma coisa muito simbólica e que o Jung colocou numa pedra que ele tinha no sítio, na fazenda dele, lá onde ele passou os últimos anos da sua vida, e tinha um menhir de pedra assim, e lá estava escrito o grito de Merlin, uma coisa assim. Então tem uma força simbólica grande essa história, esse grito, essa relação da Niniane com ele, essa magia toda. Então a gente era muito rico. Isso a gente explorou artisticamente do nosso jeito, evidentemente. E daí, me chama, tinham vários pontos muito bons de transformar em cenas, em processo. A gente não precisou, sei lá, sair muito fora, a gente apenas foi recheando o trabalho. a gente, novamente, com aquela ideia do público herói na cabeça, que é pegar o público e transformá-lo em ator principal e fazê-lo vivenciar o máximo possível das experiências artísticas que a gente propunha a eles, né? Então, essa história era muito propícia a isso. Então, o público vivia um papel ou outro, ou a Niniane, ou o Merlin, ou entre eles, quem podia ser de um lado, de outro, mas ele tinha um pouco de dicotomia de gênero, sim. Hoje eu acho que isso seria um pouco revisado, né, Otávio? Isso já teria um pouco... Eu acho que a gente recebeu até teve uma, não foi, acho que foi uma espécie de crítica na época, quando a gente começou a falar que a gente dividia a plateia em masculino e feminino, coisa que no É, túnel não tinha. O Merlin foi o primeiro espetáculo em que nós resolvemos separar homens e mulheres e é, criamos praticamente cenas é, específicas, vivências é. específicas para homens e mulheres. E aí Espelhando... alguém reclamou que a gente era sexista. Falou assim, por que homem e mulher só? É, E a gente falou assim, o que a gente pode fazer? A gente consegue administrar, eu acho que dentro dessa dicotomia, talvez, não é, sei como é que chamaria isso. E não tem condição, por exemplo, de fazer um espetáculo, imagina fazer um espetáculo LGBTRQI, sabe? é, Naquela época era impossível. Já duas, é, fazer dois já era fazer difícil. um espetáculo rizomático, um espetáculo que se divide em dois, já foi uma mecânica, uma logística muito, muito maluca, muito Mas interessante. hoje a gente revisaria isso com certeza, e na época, evidentemente, a gente não. Cada um adotava o caminho que queria, na verdade. O público não tinha restrição nenhuma para andar de um lado ou de outro, como o público quisesse, né? Agora, existia, assim, esse pensamento que foi baseado no livro, a gente ilustrava muito esse percurso do livro, né? Mas, a parte disso, também não era uma coisa super sublinhada, porque era uma aventura muito intensa, como são as expedições, ou como eram as expedições, e o que interessava era a vivência individual de cada protagonista, que era o público, e nas diversas vivências que eram propostas, instalações e situações. Isso que era importante, que as viagens eram sempre individuais, apesar de serem gregárias em grupo, né? Isso que é uma expedição. E daí, então, Otávio, vamos começar do começo. A gente não tinha espaço para fazer. A proposta, a gente, a princípio, né, não tinha um espaço para fazer. E a ideia inicial sua era a gente fazer naquele teatro lá em Jundiaí, Ah, não, baseado baseado no espetáculo. A gente foi assistir ao Sinor, né? E que era feito mas não era lá. fora de São Paulo. Não, não, É, não era lá. Mas era um tipo de espetáculo feito fora de São Paulo. é, E acho que foi aí que começou a nossa discussão. Eu acho que não é legal fazer um é, espetáculo que começa lá. Essa discussão foi a primeira, quando você falou, eu gostaria de fazer lá.
é um teatro maravilhoso, né? Tá lá abandonado, papai, era uma ideia muito boa. Aí eu falei, pela experiência que a gente assistiu desse espetáculo, não foi uma boa, não seria uma boa ideia a gente ter que levar o público para lá. Acho que seria ruim, não seria uma boa ideia. Daí, dessa discussão, das conversas da gente, a gente começou a entrar num processo de criação de espaço. Falar assim, então, onde poderia ser? E Então, daí mas começou um processo. é isso mesmo. Que Mas nem o túnel teve um modo, o que fez o start desse espetáculo em matéria de configuração dele, foi justamente esse beleza, onde vai ser? Onde vai ser? então, mas ele não Tem foi esse tão simples. teatro, temos esse teatro. Acho que tinha o teatro já, né? Não, não. Então, mas não foi tão simples assim. Que a gente ficou 6 meses ou 7 meses procurando um espaço. Desde março de 2003 até março, foi mais quase um ano procurando espaço, né? E eu fiz uma. Lembra que eu queria fazer no Obelisco do Ibirapuera? Lembra disso? Lembro. Só não lembro que tinha. Na minha cabeça, não seria o Merlin. Não, Seria. seria. A gente também não tinha. A gente não sabia. Era um espetáculo lá no Obelisco. Não, mas tinha. O Cheguei a Merlin desenhar estava. alguma coisa. Chegou. E eu fui falar com todo. Na época era a Polícia Militar que cuidava, acho que ainda que cuida lá, é um mausoléu. E eu fiz Exatamente. um périplo por todos os quartéis e todos os oficiais da PM na época, me receberam muito bem, foi super legal esse percurso, foi muito bem atendido, viu? Os caras me trataram bem, receberam bem a ideia e foram super honestos comigo, o que dava para fazer, o que não dava. Então foi muito bacana esse percurso. Daí, quem no final veio com uma ideia foi o Alexandre Ferreira, o Lelão, né? Que ele era de Jundiaí, ele sabia que tinha esse espaço maravilhoso lá, que é um teatro do começo do século XX, no finzinho do século XIX, ele foi construído, depois foi abandonado, pegou fogo, era uma ruína incrível que estava lá, É. e a gente Um foi... teatro assim, que é muito. Um formato parecido com o municipal. Tinha camarotes, tinha plateia principal, tinha galeria. Né? Não é do tamanho do municipal, mas ele tinha esse E formato, era todo de esse desenho. tijolinho, mas tinha pegado É, fogo e não tinha nada, era só ruína, só tinha as paredes. Então era um é. verdadeiro castelo abandonado. E o teto? Não, e as ruínas internas também. Tinha os Tinha. camarotes quebrados, etc. É Foi o em cima corredor. disso que foi criado a Espetáculo. mecânica desse lado, desse pedaço do espetáculo. O espetáculo tinha 5 locações. Hoje seria o quê? Sites específicos, vamos dizer assim, vai. Então, primeiro a gente foi lá ver sorrateiramente de novo, guerrilheiramente, a gente entrou por trás, escondido, porque não podia entrar e tal. E daí a gente viu que era É, maravilhoso e tinha essa entramos pelo dificuldade muro. de como fazer lá. Então, daí tinha uma dificuldade. A gente queria começar o espetáculo aqui e tinha que chegar até lá, né? E daí. Esse processo foi muito legal, porque a gente pode contar ele? Acho que dá, né? Claro, então deixa eu só introduzir. Então, a Então nossa vai, dificuldade fala. era assim: a gente tinha alguns espaços que a gente precisava encontrar. Precisava o início, onde o público se reunia, a agência de turismo, porque era uma expedição É, exploratória, a gente tinha que ir em busca de algum objeto arqueológico, que era uma busca exploratória, eram expedicionários, então a gente ia em busca do grito do Merlin, fóssil, que foi encontrado exatamente. o fóssil do grito de Merlin, como se isso fosse possível, em algum lugar, e daí, então a gente tinha que sair de São Paulo, daí a gente tinha que achar um inferno, porque onde o Merlin nasceu era no inferno, depois a gente tinha que chegar no castelo de Tintagel, que era exatamente esse Politeama em Jundiaí, o Teatro Politeama em Jundiaí, né? E depois a gente tinha que prender o Merlin numa lagoa. Então a gente precisava ainda de uma lagoa depois de Jundiaí, que é uma loucura. Então a gente precisava vários sites específicos, várias locações. E a gente não Só que tinha, a gente só dá a tinha impressão que do. estava. Dá a impressão que tinha que esse Não roteiro tinha, era isso, o castelo, não sei o que lá. Não tinha. não A tinha. ideia de que. Aí chegou um ponto do que você falou para mim, que é assim, Otávio, vamos só até o teatro, pelo amor de Deus.
Não dá para fazer ir até, porque como é que a gente vai resolver? Porque a gente descobriu que em Jundiaí tinha uma lagoa. Eu falei, É, nossa, olha aí, a lagoa é perfeita. Aí você falou, não, não, vamos parar o espetáculo aqui, porque, porra, mais um. é, Porra, chega, já teve tal, tal e tal e é, tal lugar. é, Esse aí foi uma das horas que falar assim, é, ainda é pouco, é, precisa ter, não podemos desperdiçar uma lagoa. não, e E realmente, você falava uma coisa, tinha um conceito seu de generosidade artística. Então você fala assim, o que é generosidade artística? É dar o máximo que a gente puder para o público, o máximo possível. ah, E daí você veio com essa dar lagoa. muito. Eu estava Dar muito. muito cansado na época, mas a gente topou, vamos lá fazer a lagoa, pelo amor de Deus. A lagoa era Principalmente perto da quando foi Serra do ver. Japi. Era perto da Serra do É, Japi. as distâncias, 60 e tantos quilômetros até Jundiaí e mais não sei quantos quilômetros até a lagoa era mais alguns quilômetros à frente. É, Então tinha que era muito. fazer de novo a logística de Sim. ônibus, montagem, etc. Tal, de mais uma. Por quê? Porque a ideia era falar assim, bom, a gente vai até o teatro e o espetáculo acontece até o teatro e acaba no teatro. É o certo, né? Tá bom, nossa, já é complicado. Até o processo de descobrir, vamos até É. lá, vamos até o teatro, foi uma coisa que eu falei assim, olha, desculpa, mas ninguém aguenta quebra esse negócio de começar num lugar, viajar e continuar no outro. E daí que a gente fez uma coisa que foi muito legal. Pegamos o carro e fomos andando até de carro entre São Paulo, o lugar onde foi escolhido para ser a saída, que era um terreno de construção, né? E dali até Jundiaí. chegar no teatro, em Não, Jundiaí. mas tem uma E a coisa. gente foi andando, a Não, gente mas foi peraí. andando. Mas antes Fala. de você continuar, tem uma coisa. A gente não sabia, mas a gente tinha, pelo cronômetro, eu precisava de um lugar no meio do caminho. Então a gente sabia É, entre 30 era minutos, mais ou menos, cronograma. entre 20, sei lá, entre 25 e 35 minutos, a gente tinha que achar um lugar. Então, Exatamente. da Esse mesmo aqui jeito que foi. foi com o Viagem da Terra, não sei se você lembra disso, Otávio, a gente estava sentado em frente ao Teatro do Centro da Terra, que já existia, no carro, conversando, como a gente fez isso inúmeras vezes. E daí a Dessa gente vez foi falou, no carro. puxa, onde que a gente vai? Tem que ser entre 20 e 30 minutos, 25 e 35, papapá. Daí de novo você falou, então vamos embora. Liga o carro e vamos embora. Mas agora? Então, daí a gente ligou É, o carro. pega o roteiro. Eu peguei um papel para desenhar. É, Pega o roteiro. O que e está vamos embora. acontecendo agora? Ah, está acontecendo isso, e andando, e dirigindo. Está acontecendo isso, isso. E aqui, aqui já seria. Deu tempo de que já não aguenta mais. A gente brecou o carro e falou assim: então aqui tem uma cera, vamos olhar. E saímos olhando para. Saímos do carro feito louco, né? É, Atravessamos a estrada e fomos Rodovia dos andando no meio do Bandeirantes. mato. É na Rodovia Bandeirantes, dos né? Bandeirantes. E aí nós começamos a andar no meio do mato e eu falando assim: olha, tá vendo? Aqui pode ser que tenha o diabo, ali pode ter uma fogueira, aqui pode ter não sei o que lá, etc. A gente foi fazendo um brainstorm no meio do nada. Nada. Deixa eu Aí, de falar. repente, a gente voltou para o carro e andou mais o quê? 5 minutos. 50 metros? 5 5 minutos. minutos. E Você, apareceu. você deu grito. Porque eu estava dirigindo, a gente estava na rodovia Não, dos porque já era Bandeirantes de à noite. noite, já tinha escurecido. Já tinha. Ah, não, não, desculpa. Eu falei assim: nós temos que fazer, inclusive, no horário do espetáculo, que vai Tá ser à certo. noite. Então a gente foi andando à noite. A gente foi no meio daquele mato à noite. Tudo à noite. Tudo à noite. E de repente a gente andou mais um pouquinho e no horizonte estava um monte de Não, fogo. do lado da sua janela. A gente estava andando no carro, eu estava dirigindo. Eu desci, aqui, Então, aqui. Você deu um grito. Aqui, olha aqui o que é o fogo. O fogo. eu Daí a vi gente um monte de encostou. fogo. Daí eu encostei o carro assim, a gente olhou, tinha aquelas piras de fogo, porque era no meio do aterro sanitário dos Bandeirantes. Exatamente. Eu nem sabia que um aterro sanitário tinha chaminés de fogo, entendeu? Não Eu sabia de também nada disso, não. mas ele Eu nem era sabia. simplesmente perfeito. Era o inferno perfeito. É, Ele cheirava mal, ele a tinha enxofre. fogo, É, ele mexia com uma coisa suja, né? é.
Tipo assim, era tudo que tinha a ver com pecado, com tudo. Você É pode um imaginar. lixo, né? A coisa mais Ele foi, ele, grotesca ele da, foi tão, ele da foi tão, ele civilização. foi muito, muito processual, ocasional, tudo que você quiser dizer. Ele caiu exatamente porque a gente foi atrás de um processo. A gente não foi atrás de uma pesquisa. A gente foi fazendo um processo de falar assim, olha, tem que andar, então vamos descobrir o que tem no caminho. E de descobrir o que tem no caminho, achamos um aterro, o maior da América Latina, pelo que eu É, entendi. é, Você que sabia dessas coisas. tem aqui Você que até. gosta dos númerozinhos, né? E É. de repente, isso daí foi um achado. Assim como um teatro abandonado em Jundiaí, outro achado. Mas deixa eu falar um pouquinho. Está na sequência tudo, quer dizer, está o aterro antes, o teatro depois, e Lagoa. a lagoa, que era artificial, era uma lagoa feita de molaria, É, entendeu? Ela está na sequência, é como se alguém falasse assim, vamos montar um roteiro para fazer o espetáculo de vocês. Em resumo. Eu exatamente. achei isso, mais uma vez aquele raciocínio. A gente olhou e falou assim, agora que a gente achou o aterro, o espetáculo tá pronto, me chama? Agora tem que sair, porque as coisas estão a favor do espetáculo. Os deuses estão a favor. Estão comungando a favor. Mas acontece, Exatamente. deixa eu falar duas coisas do aterro, para quem não conhece. Existe o aterro que é o lixo exposto, que vem dos caminhões, e tem o aterro já preparado, É, assim, que eles pegam o o lixo. aterro mesmo, né? Peraí, o Não o lixo, lixão. eles põem camada de lixo, camada de terra, camada de lixo, e faz um aterro sanitário que fala, mas É, ele é coberto depois por terra e planta-se grama e ele fica um gramadão, assim, sabe, como as ruas e tal, né, nas cotas de nível, e é onde a parte que a gente queria ficar. E como a gente estava a 70 metros de lixo para baixo, 100 metros até em alguns lugares, era uma montanha. O lixo lá embaixo apodrece e gera metano, gás, e esse gás subia por essas chaminés gigantes, as chaminés tinham 5 metros de altura, de concreto, e soltava fogo lá em cima, então eles queimavam eles aquilo para queimavam o gás. não poluir a atmosfera e tal, então ficava diuturnamente aquelas piras gigantes queimando, e tinha Dia e algumas que noite. caíam, que quebravam no meio, não sei por que, se movimentava, o que acontecia, caminhão batia, e ficava o buraco exposto assim, parecia o inferno mesmo. Saindo da terra, saindo da Um terra. buraco assim de 4 metros de diâmetro, uma cratera vomitando fogo, sabe? Então, para quem não conhece, eu estou explicando agora, era assim, violento, é um ambiente violento, porque cheirava mal, não era contaminante, porque a gente estava em cima da terra e da grama, isso é importante dizer, porque senão contaminava o público, né? Mas não era. A parte, E os atores assim, também, né? e os atores, a parte, vamos dizer, crua do lixo, ela estava do outro lado da montanha, a gente já estava numa parte civilizada, tá? E o que é que A gente acontece? estava no aterro, não estava no lixão. Tinha um lado que era o lixão, onde o pessoal depositava o lixo, e lá de cá era o aterro mesmo, era o aterro pronto. A gente ficou do lado que tinha a terra com Fogo. as chaminés, vamos dizer Então, assim, né? e a Os parte vulcões. do espetáculo que te usou, essa encosta dessa montanha, que era bastante grande, né, era muito grande, sei lá, um alqueire, tinha A muitos gente fala de um mil metros alqueire, quadrados. eu nunca soube exatamente. A ideia era falar assim, ok, agora temos um alqueire de cena. 20 mil metros quadrados, 24 mil metros quadrados, é enorme, uma coisa enorme. E a gente Exatamente. não usava tudo, mas usava uma grande parte, porque a gente espalhava o público em vários recantos desse lugar, né, Otávio? Então, O aterro lá, no caso, primeiro cada um virou processo. Então vamos lá, o processo inicial era que a gente tinha que sair de um estacionamento. Por é, quê? Assim, a gente pensou assim, onde começar? Porque a gente já descobriu onde terminar. Mas onde começar? Onde começar, a gente falou assim, bom, onde é mais fácil para o pessoal ir em São Paulo? Onde é que o pessoal de São Paulo não vai ter problema de encontrar porque tem um endereço que é normal? Então, a Avenida Sumaré, aquele terreno tinha endereço, tinha número, é, etc. E, tal, e tinha lugar para estacionar o carro, e o resto foi construído, né? Toda a parte de logística, né? Que é a sala de recepção, a agência, né? é. Que era da Solda Topo, né? Como é que chama? Era um Isso aí, container, né? Salda Topo, isso.
esses Eurobras. containers. Exatamente, mas foi uma coisa artificial. A gente construiu um lugar só para as pessoas chegarem. E é lógico, tinha também a ideia do caminhão. Esse caminhão acho que você que conta, né? Não, então, mas então Porque só para tem que falar essa entrada para depois chegar no aterro, senão. então só que é muito longo, mas assim, então o espetáculo se dividia entre o ponto de partida em São Paulo, depois 60 quilômetros, 65 quilômetros depois já era Jundiaí, então a 27 quilômetros tinha, você vê, no meio do caminho, tinha o aterro, então era São Paulo, aterro, daí o do aterro ia para Jundiaí no Teatro Politeama, que era o castelo do Arthur, e tem toda a história do Merlin É, lá, e depois pegava o ônibus de novo e ia para essa lagoa que era cerâmica Nivolone, que eles cavavam para fazer tijolo e faziam uma lagoa linda, de água potável, era linda, lugar lindo, assim, lindo, no meio, no pequenininha, meio de um monte de árvore, árvores. Era era uma lindo, lagoa realmente mágica, mágica. A mágica. gente resolveu fazer tudo para virar mágica. Tem muita coisa dessa lagoa, tem muita coisa desse teatro. Mas deixa eu Mas, continuar o roteiro. basicamente, tem que pensar uma coisa sempre que a gente contava o espetáculo, falava assim, olha, a gente tem 5 locações e a gente... E, ó, agora é o tal do telefone. Podemos parar um pouquinho? Tá, espera um pouco. Muito bem, Otávio, vamos retomar aqui. A gente Sim. está falando do lixão, né? Que. Aterro Sanitário Perus, é isso? Não, não, dos Bandeirantes. Aterro Aterro Sanitário dos Sanitário dos Bandeirantes. Bandeirantes em Perus. Desculpa. É por ali. Então, o que acontece? É, já que deu uma paradinha, vamos retomar o início das coisas. Então, o espetáculo ele tem 5 estágios, que é São Paulo. Depois a gente pega uma carreta multimídia, que é o veículo que levou o público de São Paulo até o aterro sanitário. Daí Aterro Sanitário. tem o A aterro gente explica o que sanitário, era uma carreta multimídia, isso, e lógico. daí o aterro sanitário tem várias cenas lá, que é onde o Merlin nasceu, né, que é o inferno, e memórias e tal. Daí a O gente inferno. vai até o Palácio de Tintagel, onde tem toda a história com o Mago Merlin, onde ele conhece a Niniane, enfim, tem a E história com a vai de Niniane. ônibus, aí já Daí já é segundo, ônibus. segundo veículo. É um ônibus que sempre é junto. Daí, do Tintagel ia até a Lagoa, né? E da Lagoa, Também de ônibus. a gente chegava na Lagoa perto da meia-noite, assim, e tinha brumas, as brumas de Avalon, não, as brumas da Lagoa, assim, muito bonitas. E Cada época depois, do ano tinha uma cara, é bonito. Na tinha época mais fria tinha brumas, na outra época tinha lua. tinha Era um bem. inflável enorme que o Merlin ficava dentro, uma bolha flutuante no meio da lagoa, e 8 metros. o público pegava os pedalinhos e ia visitar o Merlin lá no meio da lagoa, e o Merlin dava gritos, porque é o tal do grito de Merlin que a gente estava procurando. Eu não via ninguém, só via o Merlin gritando, desesperado, preso lá dentro. Desesperado ou não, ele não sabe. E daí as pessoas pegavam o ônibus de novo e voltavam para São Paulo, e daí acabou a viagem. Eram 135 quilômetros e durava 5 horas. Tinha 35 pessoas, mais ou menos, na equipe artística, e entre técnicos e performers, e a gente levava 23 pessoas no máximo de lotação por vez. Então, Era 36? Não, tá. por aí, 35, 36. O 36 elenco tá aqui. era a lotação de um ônibus. Não, o Em elenco tá resumo. aqui, eu tô vendo. O elenco tinha 30 pessoas e o público 30 pessoas. E equipe técnica 10. Então eram 40 pessoas entre elenco e técnico e 30 pessoas de público no máximo. E tinham 5 veículos, né? Tinha a carreta multimídia, o ônibus, a ambulância e 2 carros. Eram 5 veículos. Porque tinha Os ambulância que carros acompanhava. andavam. Desculpa, eu sempre digo que é o maior palco do mundo, né? Maior coxia. 65 quilômetros, e é o maior bastidor do mundo, porque enquanto o ônibus andava, a equipe ia andando de carro, porque era o mesmo número de pessoas e o mesmo número de pessoas em cada locação. Então, na verdade, eles iam andando e tinham que passar o ônibus e montar a cena seguinte, por exemplo, no aterro. Dali eles tinham que, enquanto o ônibus estava indo para o
o teatro, que era o castelo, eles tinham que correr e ir à frente para fazer a montagem do castelo. E assim também a lagoa. Então era uma espécie de você... a estrada, ela tinha esse papel de fazer o bastidor. Tinha Agora, cenas na estrada, inclusive. agora imagine ensaiar essa mecânica, Otávio, sem celular, porque na época não tinha celular. Era Não. 1995, então era no cronômetro e nos radinhos que a gente arrumava, que tinham um alcance restrito, então era muito complicado. Eu vou O dizer para você, walkie-talkie. um walkie-talkie sofisticado, né? Era um rádio melhor, mas era muito difícil. E é bom que se diga que tinha esse comboio, porque a ambulância era necessário para a gente proteger sempre, segurança em primeiro lugar, né? Proteger sempre o público. Então era aquele comboio da carreta multimídia, a ambulância na frente e um carro de apoio atrás e mais dois carros fazendo isso que o Otávio falou, que levava o elenco para cá e para lá. O ônibus também fazia esse Exatamente. percurso. E quando o público E estava na os carros carreta eram dos multimídia, atores, também tem mais essa. quando o público estava na carreta multimídia, o ônibus levava o elenco. Enfim, tinha uma mecânica complicadíssima que demorou muito Exatamente. tempo para ensaiar e foi muito bonito. Essa, né? Bem mais complicada do que a mecânica do túnel. Então você vai dizer, tudo que a gente aprendeu no túnel, usou? Não, teve que reaprender tudo de novo, É, porque já não tinha mais as coisas que usava no túnel. Acho que usou alguma coisa de produção de áudio, de não, a gente cabo, mas usou a tecnologia de deslocamento, de organização de grupo e tal, porque era uma equipe incrível, assim, o elenco era formidável. Eu não posso esquecer de dizer uma coisa, estava importantíssima, que depois que a gente compilou esses textos, porque como na primeira expedição, ela não era centrada no verbal, não era uma dramaturgia exclusivamente teatral, nesse sentido de ser centrada no texto e consequência do texto, e tudo sai a partir dos textos e das rubricas, indicações de cenografia e de personagem, não é isso. O texto era incidental dentro do espetáculo, ele fazia parte do espetáculo, então existiam momentos teatrais, vamos dizer assim, mas existiam momentos performáticos, existiam momentos não verbais, existiam vivenciais, momentos iniciais, tinha vivenciais. vivenciais, muitos, e existiam momentos turísticos, né? Então era uma Sim, mistura. o ônibus que levava do inferno para o castelo de Tintagel era um ônibus turístico e tinha uma guia turística que não falava português, falava só espanhol e inglês. É. Daí você tira uma ideia de que a brincadeira de levar a sério o turismo, inclusive com o ônibus turístico também, um ônibus turístico que ia do inferno ao castelo de Tintagel. As pessoas eram sempre essas referências, a viagem era sempre com esses termos. Mas o que eu queria falar é o seguinte: então, a parte da escritura, que tinha muita coisa de cenas e tudo, foi escrita pelo Luiz Alberto de Abreu, que ele ajudou a adaptar trechos da história, né? E muito bem escrita, é uma obra muito legal que ele fez, assim, são textos saborosíssimos, umas coisas muito bonitas de dramaturgia mais teatral, né? E ela também entrava incidental, e acontecia mais no Palácio de Intagel, antes e depois era menos um pouco. Mas tinha uma É, construção, uma a estrutura parte dramática, teatral era mais do teatro mesmo, é mas ela engraçado tinha isso, uma né? estrutura dramaturgica, tinha uma estrutura mais de roteiro de cinema, assim, né? Porque tinha muitas cenas montadas, que as tais das vivências ou das instalações, né? Exatamente. No inferno tinha muita coisa, praticamente as pessoas eram divididas, aproveitando o espaço do inferno, que era um alqueire, a gente espalhou as pessoas e cada um teve uma cena para cada pessoa. Pessoa é E público, cada pessoa é público. público, para cada público, pessoa aí no caso é público. E as pessoas que se quisessem conhecer o espetáculo teriam que assistir acho que 2 vezes para conhecer todos os textos, tudo que acontecia. Às vezes no inferno você ia para um lado, às vezes no inferno você ia para o outro, e cada um desses aproveitando o fato de que era um alqueire de espaço.
E É o teatro verdade. também ele foi todo explorado, todo o desenho do teatro, que tinha uma série de portas e tudo, essas portas serviram como linguagem para fazer a cena das mulheres de um lado e dos homens do outro. E a Lagoa tinha justamente o pedalinho. Esse pedalinho, ele já estava lá, ele era da Lagoa. Ou seja, até isso tinha a ver, falar assim, bom, vamos usar então levar o público para lá. Vamos trazer a Niniane de barco, que na verdade é um pedalinho. Então, Então deixa eu essas falar uma coisas todas coisa. são processuais, em Deixa eu te resumo. falar uma coisa do texto. É verdade que o espetáculo ele tinha várias camadas e vários circuitos rizomáticos, vamos dizer assim. Então, tinha pessoas que viam o espetáculo diferente de outras, porque ele seguia outros caminhos e que quem seguiu o caminho A não conhecia quem seguiu o caminho E, ou F ou G. Então, realmente, eles se encontravam, eles se espalhavam e voltavam. No túnel, isso, no túnel não, no aterro, isso era emblemático porque a gente dividia as pessoas em 15 cenas. Então, a gente tinha 30 pessoas no público e dividia em 15 espaços. Então, era bem atomizado, assim, bem fragmentada a peça, né? E cada uma tinha um texto e tal. E daí as pessoas se encontravam de novo e seguiam mais um pedaço adiante, onde se fragmentava de novo, né? É bom. Dividia pelo menos, já quando chegou no castelo, que era o teatro, dividia homens e mulheres. Então, se você era mulher, você tinha visto um tipo de cena. Se você era homem, tinha visto outro tipo de cena. E os dois dentro do mesmo roteiro, quer dizer, acompanhando o roteiro, só que de olhares diferentes. Olhar masculino e olhar feminino. Mas A mesma podia. cena, a mesma cena era feita com o mesmo ator. De um lado, ele falava uma coisa para os homens, do outro, falava outra coisa para as mulheres. Mas era em relação ao roteiro também. E aí tinha uma cena que eu gostava muito, que era um dos momentos que eu mais gostei, assim, do espetáculo, que ninguém viu, ninguém sabia, porque, assim, no Politeama tinha dois corredores, um à direita e à esquerda, só que a gente tinha um número limitado de atores, e a gente precisava fazer todas as cenas numa certa sequência, em que a mesma história fosse entendida tanto pelas mulheres quanto pelos homens, ou tinha pessoas híbridas que ficavam multigêneros aí um pouco, quem quisesse ficar em qualquer lado ficava, não tinha problema. Mas era e a mesma história tinha que ser contada por esses dois grupos, por um grupo limitado de atores. Então o que a gente fazia? Isso demorou uma semana, a gente ficou um carnaval inteiro internado dentro do Politeama, só ensaiando essa cena, que era também contra o cronômetro, começava a cena A no corredor 1, enquanto isso tinha uma cena C acontecendo no corredor 2. Daí os atores corriam, trocavam de posição e retomavam a cena lá e cena cá, então era uma dança de corredor para lá, para lá, para lá e para cá, de modo que o público via sempre uma sequência de cenas e eu via a mesma história, e o outro público do outro lado via também a mesma história, só com uma sequência diferente de cenas. E os atores e os performances corriam, e as atrizes corriam no meio desses vazios, né, entrando nas portas. Era muito interessante para conseguir fazer. A coisa que eu fiquei na cabeça, que me encantava, porque eu ficava justamente no meio, com todo o equipamento É, multimídia, porque tinha personagens multimídia, né? tinha. E a grande característica, assim, era como se fosse um teatro de dois palcos. Um palco à É, esquerda e um palco à direita. com os E os mesmo atores elenco. tinham que correr, e o mesmo elenco. E o ator tinha que correr para atender duas plateias. Eu achei É. isso incrível E também na duas época, né? peças, quer dizer, a mesma peça, contava a mesma história. Era muito bonito, era uma cena, ele se Sim, matava de correr, mas é muito divertido, era muito legal de fazer. o mesmo assunto era, mas não era a mesma cena. Desse lado de cá, a menina falava assim: Ah, gente, eu gostei do rei, eu dancei pro rei, etc. Tal, e o que tem isso? E dava um beijo num cara da plateia. Aí essa mesma menina, esqueci o nome, Igrene. a Irene. Ela, quando vai do lado das mulheres, ela vai com uma cruz de fogo na mão, dizendo assim: Eu não sei que loucura é essa dos homens, que absurdo. Só porque eu dancei, só porque eu fiz isso, começou uma guerra. E ela fala É, uma frase final que eu não lembro mais, que é malditos homens, acho que é isso, se não me é, engano. é. Então, ela faz uma cena para os homens e uma cena para as mulheres do mesmo assunto,
duas cenas É, diferentes, é, assim, dois textos diferentes, entendeu? é, Abordagem, inclusive, diferente, né? é Então, que isso aí você eu falou, achei muito, muito rico. Eu também concordo que é né? uma das melhores Não é? cenas em matéria de tudo. É, Você falou bem, é um elenco fazendo com dois palcos, né? Fazendo cair lá. E exatamente. ensaiar isso foi uma loucura, porque tinha um tempo determinado. Quando começava, a pessoa, o ator que começava na primeira, tinha que terminar com a atriz que terminou no último. Então eles tinham que fazer todos os percursos terminar exatamente no mesmo momento. E terminava. Depois de sair era um reloginho, essa coisa do teatro que dá. Então era muito legal. E outra coisa que é importante falar é que é altamente participativo. Então, o público se envolvia muito em todas as cenas e instalações. Então, eles eram solicitados o tempo inteiro a participar, participar, participar. E tinha gente que não gostaria de participar, tinha gente que não queria saber de interatividade compulsória, ninguém queria ser obrigado a fazer alguma coisa. E isso era ponto de honra dos nossos espetáculos, sempre foi. A gente nunca colocou o público em constrangimento, a gente nunca fez o público fazer o que ele não quisesse fazer, a gente respeitava o público acima de tudo, era a coisa mais importante artisticamente e na construção, na mecânica do espetáculo, tudo era o respeito ao público. Então o público era Deus no espetáculo. E como que a gente fazia isso? Para Era o convidar herói. o público herói. Mas o que, que a gente fazia? Então, no caso do Merlin, a gente fez uma experiência que era assim: a pessoa entrava e ganhava duas fitinhas. Essa de Nossa Senhora do Bonfim, né? Que põe, parecida, né? Que põe no pulso, uma verde e uma vermelha. Quem escolhia a vermelha dizia assim: eu só quero assistir, não quero que me toquem, não quero que mexam comigo. Ok, a gente respeitava isso rigorosamente. E quem punha a fitinha verde, fala assim: eu estou topando, vamos lá, eu topo todas, pode, eu quero Que participar de vier eu tudo. aí, cara. É, e Mas daí, tinha uma coisa que você deve peraí, se lembrar. peraí. Mas o que acontecia muito assim, uh, agora eu, eu me perdi. Então, essas duas, quando uma pessoa falava Fitinhas. que queria participar, ela topava entrar em todas as cenas. Isso era, lembrei, isso era bom para o elenco, porque o elenco sabia com quem ele estava lidando. Quer dizer, era um passaporte, era uma válvula assim, ok, pode fazer. Então a gente podia tocar na pessoa, a gente podia brincar com a pessoa, a gente podia colocar a pessoa em situações mais radicais. Então era muito interessante para quem estava lidando com o público, que era todos os performers, o elenco, todo mundo, saber com quem que estava lidando, com quem eram as pessoas. Né? E tem isso que o Otávio vai falar agora, o que, que acontecia com as fitinhas. Aqui a gente fez o seguinte: as fitinhas que eram dadas logo na entrada, fala assim, como é que a pessoa que atende lá na agência de turismo, porque o pessoal chegava numa agência de turismo, era atendido por uma atendente de turismo e É, falava assim: você quer uma fitinha assim ou assado? Essa aqui é para quem quer participar e essa aqui é para quem quer ficar mais quietinho, resguardado. ou menos participativo. E o que acontecia é que o pessoal, assustado, sempre falava assim: ah, eu quero a vermelha. Eu, hein? Esse É, pessoal é maluco. E punha a vermelha. O que acontecia? Que aí, quando começava a acontecer o espetáculo, já na primeira cena, que era dentro do veículo lá, dentro do caminhão, já a orientação que tinha era de tentar oferecer e ver como a pessoa reage. Ou seja, esquecia um pouco o que estava no pulso dela e fazia alguma coisa e via como é que a pessoa reagia. Se ela adorasse, ela respondesse, a fitinha já não valia mais nada. não, mas não é que não valia, ela valia, Otávio. O que acontecia é que quando as pessoas viam, o público via o que estava acontecendo com seus colegas, isso que ele está falando, e tinha coisa que a gente É, fazia com todo mundo, que é sussurrar no ouvido, tá, por exemplo. Eles gostavam tanto e não queriam ficar de fora da brincadeira. Então, no mais das vezes, assim que chegava lá no aterro, logo nas primeiras cenas, o público pedia para trocar de fitinha para ficar fitinha verde. Então, assim, quem realmente ficou com fitinha vermelha o tempo inteiro, dá para contar nos dedos da mão, é, porque eram críticos, muito, sei lá quem, mas todo mundo trocava, na verdade, as pessoas, porque era muito divertido, era muito respeitoso,
e era uma coisa artisticamente significativa, não era Era arbitrária, a não parte do era espetáculo, entendeu? era Era tudo importante para o significativo. espetáculo. Era artisticamente significativo, não era as pessoas às vezes nos acusam, né, eu estava de fazer Play Center e Disneylândia. Não é Disneylândia, não é Disneylândia, porque tem esse apelo lúdico forte, etc., esse inesperado das localizações, a aventura toda que é proposta, mas isso tem um substrato artístico muito pensado e sério. Não é simplesmente É uma linguagem é, artística, não é só um entretenimento não raso, é um não é. entretenimento, é. Não é um brinquedão de Disneylândia. Não é porque as pessoas se transformavam profundamente. Quando elas terminavam o espetáculo, a gente tem depoimentos. Novamente, esse espetáculo ele não tem aplauso no final, como os outros não tinham, porque os heróis não aplaudem depois da sua própria aventura. Quando chega no final, eles escreviam um depoimento que era os seus comentários do espetáculo endereçado ao elenco para ser lido no dia seguinte. E no dia seguinte a gente sentava e lia. E eu tenho até hoje esses depoimentos. Isso vai virar um livro, sei lá, vai ser disponível ao público a qualquer momento, em que tá lá o que os caras falavam e as pessoas. É incrível, todo mundo. A maior frase, a mais recorrente era assim: muito obrigado, é maravilhoso o espetáculo, porque ele era muito intenso e muito honesto, assim, muito sincero artisticamente. Não é que estavam os egos do Otávio e meu lá, não, ao contrário, a tal da generosidade artística. A gente queria que as pessoas se envolvessem o máximo possível, o mais profundamente possível, e tivesse essa vivência o mais plena possível. Era a nossa proposta artística, nosso desafio. Não é por outra razão que eu sempre gostei de chamar o espetáculo de ritual artístico de passagem, porque a gente não é nenhum sacerdote, nós somos artistas, mas E uma coisa que é sempre um rito de acontecia, passagem. tem uma coisa que acontecia que muitos terapeutas e psicólogos falavam assim: olha, vai assistir a É, peça que é uma coisa muito boa, olha, é muito bom para você. E a gente falava assim: escuta, a gente não é terapeuta, a gente é artista. A gente não pode se responsabilizar, né? é, Mas as pessoas vão ter uma epifania, vão ter um momento em que eles escreviam isso, né? Foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Isso também aparecia escrito. Então, a gente saiu agradecido de ter, falou assim, bom, a gente fez alguma coisa que não era um entretenimento só, aliás, né? mas era Era bem mais divertido. difícil, era É, muito divertido. E outra coisa, eu e o Ricardo, a gente entrava dentro de tudo, a gente andava juntos, a gente era expedicionário. E o pior é que não era só um expedicionário que conhecia tudo, era um expedicionário que estava vendo o que pode acontecer, é. inclusive tendo que resolver problemas que podem acontecer dentro de uma coisa que não está tudo planejado, né? Por E exemplo, aconteceu muita coisa. Aconteceu um dia que deu uma tempestade absurda e a carreta, o ônibus, se não me engano, ele ficou é, atolado no inferno. não, isso foi no workshop. Graças a Deus só aconteceu no workshop. Porque a gente tinha que fazer workshops para ensaiar, porque sem público espontâneo não dá para fazer. E de fato aconteceu isso, e porque lá o aterro era muita terra e tal. E foi Era com o uma terra caminhão. fofa, era um pó de terra. Daí Como é que é o todo nome daquilo mundo, lá? todo o público que eram convidados na época, tiveram que descer e empurrar o ônibus e tal. Sim, mas teve Depois, aquele negócio que o demônio também falou, né? Não, vocês. Ele ficou no papel do demônio. é, Falou assim: não, vocês vão ter que sair e empurrar o ônibus. Eu me lembro dessa brincadeira. Eu só não sabia, eu tinha esquecido que tinha sido não, nos porque a gente fez workshops. muitos workshops antes para não acontecer isso durante o Sim, espetáculo. E sim. daí o que aconteceu? A gente aprendeu e tinha, durante o espetáculo, o aterro disponibilizava um daqueles tratores de esteira deles, ficava lá meio de prontidão. Então, se acontecesse isso, o tratão Ah, conectava é e verdade. resgatava todo mundo, a carreta, tudo isso aconteceu. Raras vezes. Porque depois que você aprende, você sabe os caminhos e tudo, né? Mas, aliás, a dificuldade para conseguir todas essas autorizações, ninguém tem ideia. Foi uma coisa imensa de É, produção. nem eu. A Andiara, a grande produtora nossa, né, que conseguiu fazer
colocar o espetáculo de pé, foi incrível, porque a gente tinha que conseguir o aterro, que a gente entrou clandestino também a primeira vez, a gente entrou lá para ver como era, depois a segurança veio atrás da gente, tem muita história assim. Mas foi muito legal. Agora, A gente durante o invadiu o espetáculo, aterro. teve um momento do espetáculo que misturava a realidade com aventura ou com fantasia, que foi a gente estava andando na rodovia dos Bandeirantes, a Polícia Rodoviária Federal lá já conhecia, estadual, já sabia do espetáculo, a gente já tinha avisado todo mundo, já tinha autorização, etc. Só que os turnos mudavam. Então, teve uma época um dia que a gente estava passando no pedágio, e logo na sequência do pedágio, que a gente falava que era a fronteira entre Tintagel e o inferno, e daí, quando a gente andava um pouquinho na praça do pedágio, a gente parava a carreta, né? Não, já era o ônibus. Mas não, era o ônibus. Era o ônibus. Daí desciam os cacaras, desciam umas pessoas da ambulância e assaltavam o ônibus, entrava dentro e tinha uma gritaria. Terroristas. E parecia um assalto mesmo. E a polícia, nessa ocasião, que desconhecia, era um outro turno, outro grupo, desconhecia o espetáculo, achou que fosse um assalto de verdade. Então, e o ônibus foi embora, e a viatura foi atrás, 2 viaturas correndo atrás do ônibus, até chegar em Jundiaí, onde eles iam render sabe o que aconteceu, render os bandidos e tal. E daí eles entraram no teatro. Daí viram que não era nada. Foi muito engraçado. Mas até provar que focinho de porco na tomada, mas o espetáculo não parou. O público continuou na sequência. Coube a mim, ao Otávio aí, e a Keren, que era assistente. O Ricardo ainda saiu, ele saiu para resolver isso enquanto o espetáculo estava rodando. Eu estava acompanhando lá a sequência do espetáculo enquanto ele foi conversar com os guardas, com o pessoal que achou que tá. E eles ficaram meio chateados de descobrir que era uma peça de teatro. Eu não sei, porque eu não estava lá, né? Você que deve lembrar melhor. Mas isso aí também foi uma coisa, como é que eu diria, pitoresca do espetáculo. Isso aconteceu. A realidade misturar. Mas assim, era um espetáculo muito envolvente, né? E entrando um pouco de novo, voltando à questão desse conceito do público-herói, o que quer dizer isso? O que a gente entende? Novamente, o público sai da sua casa, do mundo que ele conhece cotidianamente, e ele compra um ingresso para uma expedição, para uma viagem. Ele não compra um ingresso para uma peça de teatro. E em momento nenhum a gente falava a palavra teatro, sempre falou expedição. Então a pessoa ia numa agência de turismo, comprava uma passagem, né? E daí ele assistia um audiovisual explicativo de como seria, dos perigos dessa aventura e tal, como se a gente fosse para o Himalaia. O Himalaia tem também explicações, como que etc. Né? E daí as pessoas eram convidadas a entrar através de uma imagem que tinha pela tela do projeção de slide, que era slide, Super 8, a gente tinha só coisa low-tech, antiga, né? Exatamente. Daí as pessoas entravam dentro desse corredor e se acomodavam numa sala comprida, onde tinha umas cadeirinhas penduradas no teto por molas, eram cadeirinhas de paraglider, sabe? Tipo paraquedas, né? E então umas cadeirinhas, você senta e ela fica bem molinha assim, e daí você tirava o pé do chão e ficava meio suspenso no ar. Exatamente. Isso aí era muito importante porque a pessoa tinha que perder o senso, no escuro, inclusive, perder o senso de espaço e de movimento. Então, mas ele ficar pendurado nessa cadeirinha, além de ser uma ideia legal para você colocar as pessoas dentro dessa grande cabine, era legal porque também tirava um pouco da referência. Então, mas deixa eu continuar. Daí as pessoas sentavam e, de repente, a porta dessa sala se fechava e essa sala se punha em movimento, ela ia embora. Isso que é a carreta multimídia. Era uma carreta gigante, dessas de carreta mesmo, com um cavalo mecânico e tal, e que a gente adaptou inteiramente para fazer um ambiente multimídia lá dentro que comportasse... Uma sala. Uma sala que coubesse...
comportasse essas cadeirinhas e tinha instalação, tinha geradores, tinha ventilação forçada, tinha vídeo, tinha som, tinha Tinha o diabo lá camarim, dentro. Tinha tinha camarim, bastidor, tinha, desculpa, camarim não, bastidor, tinha saída de emergência e tal. E tinha isso, saído isso, a incrível. Era gente, um por isso, teatro ambulante. e daí a gente navegava, saía na contramão da Avenida Sumaré com autorização do CET na ocasião e tínhamos autorização da Secretaria Estadual de Transportes para fazer o espetáculo. Não é que a gente fez ilegal, não, a gente conseguiu autorização. Demorou um ano para conseguir essa autorização específica. Até o dia que era proibido, proibir, até que o dia que eu descobri que existia no Código de Trânsito uma linha lá, uma exceção, que eles permitiam levar pessoas na carreta de caminhões, tanto do Exército quanto de pau de arara, em lugar que não tinha transporte coletivo, no interior do Brasil, assim, e era permitido. Sim, Então, estava lá ó, autorização essa do exceção Padre. à regra, e tinha lá uma lei, enfim. Bom, enfim, a gente conseguiu transportar, mas ia justamente o comboio para dar segurança. Então, tinha a ambulância na frente com a sirene ligada e tal, a polícia rodoviária já sabia, era tudo um esquemão super profissional para prevenir acidentes. Tá? Tanto é que nunca teve, graças a Deus, nenhum acidente. Então, Daí, essa coisa de não ter acidente e ter uma ambulância é que motivou a gente de fazer uma cena usando a ambulância, em que a é, gente, no meio da viagem, as tinha. pessoas que eram raptadas, eram tiradas de dentro do ônibus, porque elas estavam sem a passagem, que eu É, e o Ricardo roubamos, é. e de repente, que a gente interferia na peça de vez em quando, eu e ele. Então, de repente, simplesmente, elas eram tiradas do ônibus por esses terroristas. E aí tinha uma cena só para essas duas pessoas, um casal, porque eram casais. O espetáculo, a gente pedia que viessem casais. Era um número par justamente porque eram casais. E, de repente, eles iam parar aonde? Eles iam parar na ambulância. E lá eles eram interrogados pelos caras, numa língua que Daí ninguém tinha entende. uma E aí o brincadeira que toda. acontecia é que eles eram Enfaixado. teoricamente torturados. É. Na verdade era assim, a gente abstraía a tortura e só enfaixava, engessava, passava mertiolato e as pessoas ficavam, depois de algum tempo, elas apareciam Aí num devolvia muro pro no meio da ônibus, estrada. e Mas chegava elas todo apareciam no mundo, muro, no meio da estrada, tudo como se fossem para enfaixado. ser fuzilados, É, tudo enfaixado. era engraçado. Bom, daí o que acontecia? Finalmente a gente saía do aterro, que era a cena um para um, que a gente falou, né, um para uma, e daí a gente ia para o castelo de Tintagel, que acontecia essa coisa dos corredores que a gente falou, que era um lugar muito, muito bonito, e tinha um baile de gala, que daí o elenco dançava com a plateia, sabe, com o público, dançava uma valsa, era um momento muito bonito do Que espetáculo. era exatamente o salão de baile do rei, que estava inclusive em cima, né? Com uma No coroa de trono fogo, dele. coroa de No fogo. trono dele. Não, e ele estava no trono dele lá em cima, e toda a parte de baixo, imagina assim a plateia do municipal, a plateia de baixo. Só que sem cadeira nenhuma. Então ali era o salão de baile. E o elenco tinha estado antes num aterro sanitário. E depois ali eles estavam todos de roupa de baile, casaca, tudo, para dançar com a plateia também. A plateia Tinha, podia dançar entre si, podia dançar com o elenco. e tinha, Tinha mais essa tinha também. vestiário para o elenco tomar banho, quando necessário. Por isso eu Tinha, dizer, tinha. tinha tudo. Bom, mas daí terminava isso daí entrava no ônibus novamente, e daí ia até a lagoa, e na lagoa esses casais pegavam o pedalinho, acontecia tudo cenas, muitas cenas, e daí no final de tudo eles pegavam o pedalinho, iam no luar, né, meia-noite com a lua cheia quando tinham aquela penumbra da noite com estrelas, era um lugar muito bonito mesmo. E ia visitar o Merlin preso dentro da bolha, conforme eu já Dentro de falei uma antes. bolha no meio do lago. Uma bolha Uma bolha de inflável 8 gigante, metros. Que linda, ele maravilhosa. andava dentro dela, você via a bolha girando, né? No É, começo. E ele ficava no meio do lago. E aí as pessoas iam lá e passear em volta, ver ele lá dentro gritando. preso. Então, Nu. essa nu, e ele gritando. E acredito assim, né, que essa parte toda, tudo era feito assim em casal. O pedalinho era para casal, o ônibus era para casal, tinha cobertura no ônibus para dar a impressão que você pode namorar, entendeu? Tinha esses focos que pegavam a relação entre os dois.
que era a relação Niniane do Merlin. O tema central era a paixão do Merlin pela Niniane. Era isso aí. Ficou sendo um dos assuntos centrais. A partir da Lagoa, né? E o poder, né, nesse caso, era como o feminino suplantou o poder do Merlin, que era o homem mais poderoso da sua época, e a Niniane foi mais poderosa que ele. Então, mais ou menos essa discussão, que é aquela coisa da mitologia celta, é muito mais posicionado no feminino do que no masculino e tal. É uma coisa... já estava empoderando as mulheres, né? A dama do lado, já tinha era muito bonito, era muito bonito. E daí o que acontecia? No final, o público tomava um vinho, como todos os espetáculos que a gente faz tem um vinho, porque é um brinde à coragem, à disposição do público de aceitar o nosso convite para participar dessa experiência, porque é uma expedição experimental. Então, eles participaram de uma experiência artística e não mais da vez todo mundo gostava muito, mas tinha e no final, nessa hora do vinho, eles liam, a gente convidava alguém do público para ler um poema do Constantino Cavafis que dizia assim: fui, libertei-me de tudo e fui, né? Não me deixei prender, fui em busca da noite iluminada, então bebi vinhos fortes como bebem os destemidos no prazer, tal. É um poema muito bonito que enaltece essa coragem de se libertar e ir, e viajar, e fazer, né, e não ter medo de ir. De ir assim, lá fundo, sair do normal, da estabilidade, e ir em busca de aventura, em resumo. E era o que o público fez. Então, novamente, voltando para aquela coisa de entender o público como um herói, o herói de ter essa coragem de ter saído do conforto das suas casas e tudo, e se dispor a participar de uma aventura dessa, porque era longa, era cansativa, eram 5 horas, 135 quilômetros, andando em aterro, tinha bota de borracha, tinha lama, tinha tudo, mas era assim, inesquecível, inesquecível. Então, as pessoas que participaram dessas expedições nunca mais esqueceram, e são depoimentos tardios que a gente conta pessoas hoje em dia que falam: pô, quando vocês vão fazer outra? Não sei. A gente fala, o Merlin foram 2 anos ininterruptos de ensaios, contando com o elenco heróico, com seus carros, colocando os carros à disposição. Nossa, aí não tinha dinheiro para pagar, era tudo muito na raça que foi feito, né? E a gente conseguiu um patrocínio aqui, outro lá, mas muita permuta, assim, os órgãos públicos apoiando a ideia, as prefeituras, a gente trabalhou com a Prefeitura de São Paulo, com o governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Jundiaí, e todo mundo apoiando, então esse conjunto de pessoas que apoiaram e viabilizaram o espetáculo, por si só, isso tudo já, essa mecânica de produção, isso já dava um documentário à parte, sabe? O making off disso, que é uma coisa muito bonita. Sim. A gente chegava para os caras e falava: o que vocês querem? A ideia é essa. O cara, eu topo, tá aqui o caminhão, tá aqui a carreta, o CT topando, não, vamos lá, pode fazer isso. Coisas incríveis, assim. Hoje eu acho que não seria mais possível. Tinha uma inocência na época. É época, tudo era época. Aquela época foi uma época, assim como a primeira expedição, foi uma brecha do governo, foi um momento do túnel que logo em seguida, praticamente a gente ficou um pouquinho a mais e o túnel foi inaugurado na sequência. Entrou em obra, foi inaugurado. Entrou em obra, acabou. Então ele é uma... Até hoje o elenco, quando passa pelo túnel, chora. Ele fala assim: nossa, a gente teve aqui... então, mas a gente não conseguiu. Então, se é um espetáculo no túnel, a gente ficou 3 meses e meio, não conseguiu ficar mais do que isso. Né? Aliás, novembro, dezembro, 3 meses 4 e meio. meses, né? Não, o túnel foram 3,5, porque... 3,5, tá. 3,5. E o Merlin ficou 4 meses, que foi junho, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses. E a gente teve que acabar o Merlin porque pediram... A gente trouxe publicidade para o Politema ganhou verba para reformar, e daí a gente teve que ir embora, mas a gente não aguentava mais, ninguém aguentava mais, o elenco. Então, assim, tá aqui também o meu... muito cansativa. Tá aqui o meu agradecimento, depois de todos esses anos, a todos esses heróis que foram as pessoas dos nossos elencos, né? Os atores e atrizes e performers, tanto do Viajante da Terra quanto do Merlin, e da produção, todo mundo que envolveu, são pessoas totalmente, assim,
imbuídas do espírito artístico e dedicadas a E realizar da espetáculo. aventura. Eles foram heróis, todo mundo que se dedicou. Então é isso, Otávio, eu acho Sair que... do conforto do teatro, e o teatro já não é muito confortável como profissão, né? Sair do conforto do teatro para fazer uma expedição é uma coisa que exige realmente muita coragem. E eu acho que todos tiveram muita coragem e a gente teve dedicação. dedicação e uma cabeça meio maluca no sentido de falar assim, vamos fazer e vamos fazer. E não desistimos em nenhum momento. Teve momentos que a gente quase desistiu, mas eu acho que o tempo todo o caminho que foi feito deu certo. Deu certo, a Deu palavra é certo. essa. A gente na época tinha muitas dúvidas, era um momento de dúvida, né? Porque era uma experiência. Agora o tempo mostrou que acertamos, fizemos uma coisa importante, eu diria, entendeu? E uma linguagem, vamos ver. A ideia de transformar, estudar um pouco mais esses espetáculos para ver como se desenvolve como linguagem, eu acho importante porque o teatro é assim, ele caminha, né? Ele caminha, ele anda, ele cresce, ele desenvolve, ele é híbrido, ele é camaleão. Então eu acho que dá para desenvolver linguagens novas, ainda pensando em termos de, não digo teatro tradicional, mas em termos de uma arte do corpo, uma arte Foi. fruto do teatro. Tinha uma Então, coisa que eu queria me lembrar, mas agora não sei se eu mas me olha, eu acho que esqueci. assim, eu tinha que falar que eu conheci a Keren Ora Admoni Carman nesse espetáculo. Ela era Sim, uma sim. das participantes, assistente lá, e depois a gente acabou ficando junto. Tem que falar do Jefferson Primo, né? Tem que falar das pessoas que participaram do Domingos, do Abreu, Sim, do Marivone Clock. Marivone, o Domingos Quintiliano fez a luz, enfim. Mas assim, eu acho que foi uma experiência incrível, Otávio. Eu acho que é isso. A próxima vai ser a Avião da Terra no Rio de Janeiro, que é a próxima conversa que a gente vai ter. É isso? Isso, valeu. Valeu. Vamos Obrigado, lá, Otávio. vamos Tá, registrar esses momentos. tá bom. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.